Pessoal, quero falar um pouco com vocês hoje sobre Airbnb, como você acelera, oportunidade. Estou muito feliz, resultados crescendo cada vez mais. Eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa felicidade e mostrar um pouco desse caminho, dessa oportunidade que realmente existe. Então, para falar um pouco para vocês e não me alongar demais, eu gosto de ser claro e objetivo e direto nas minhas aulas, nos meus vídeos, na mentoria e tudo isso, porque as pessoas têm pouco tempo e eu gosto de que esse recado seja dado o mais rápido possível. Mas hoje é um pouquinho mais longo porque eu preciso contar em 3 partes para vocês como eu cheguei nesse resultado que eu já vou mostrar aqui para vocês, tá? Então eu vou dividir essa história em 3 coisas. A oportunidade que existe no Airbnb, 3 etapas. A primeira, a oportunidade que existe no Airbnb de você ganhar dinheiro, acelerar, construir um caminho novo. Isso é muito importante para você. A segunda etapa eu vou falar sobre o meu porquê, para que você pense no seu porquê. Você tem que ter uma motivação, um porquê para chegar em algum lugar, seja ele qual for. No meu caso, eu estou falando de Airbnb e vou falar também para quem quer seguir nesse caminho. Qual é o teu porquê, qual é a tua motivação. E por último, eu vou falar sobre lições aprendidas. O que o Fábio Beraldo tinha que saber lá em 2016, quando ele começou, e também até antes do que isso, para ele poder abrir a mente e chegar até o Airbnb, chegar num resultado como esse que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vou começar pela oportunidade. É um negócio novo, né? O Airbnb é uma coisa cada vez que está crescendo mais no Brasil, mas é algo novo ainda, principalmente para quem quer trabalhar e ganhar dinheiro com isso. As pessoas não entendem muito bem. Comecei em 2016. Eu atingi este ano um resultado. Eu tenho 25 imóveis no Airbnb, né? Eu vou contar esse caminho daqui a pouquinho, dos quais 3 meus e 22 de terceiros. Mas, pela primeira vez, esses 25 imóveis, num período de 365 dias, pela primeira vez eles atingiram R$1 milhão. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Vou colocar aqui até a tela do Airbnb. Qualquer um que tem Airbnb conhece essa tela aqui. Peraí. Eu tenho só que mostrar como eu estou fazendo de uma vez única. Tá até na web aqui, ó, a foto. Deixa eu mostrar aqui a foto para vocês. Tá aqui a foto. Então, se você pegar o teu aplicativo do Airbnb, você consegue ver essa imagem, né? Você consegue ver dias, você seleciona lá no alto, 7 dias, 30 dias ou 365 dias. Eu selecionei, tá em verde lá, 365, né? E você vê esses indicadores. Noites hospedadas, dinheiro e percentual de 5 estrelas em 1 ano. E embaixo a tua nota 5 estrelas desde que você entrou no Airbnb. Então eu tenho aqui 91%, né? Desde que eu entrei no Airbnb de nota 5 estrelas, isso é muito importante. 1.361 noites hospedadas em 1 ano e 1 milhão de reais em resultado. Nunca tinha acontecido isso nos meus 25 imóveis, eu não aumento mais imóveis, né? Então eu travei nesses imóveis, vocês vão ver a minha história aqui desde 2022, e percebe-se o quê? Que eu estou crescendo a receita sem aumentar o número de imóveis, que é o meu objetivo em termos estratégicos. Não é, quem está na minha mentoria já sabe, não é aumentar o número de reservas, é aumentar dinheiro, né? É o dinheiro que a gente ganha. Então, fiquei muito feliz de ver esse resultado e eu vou contar para vocês aqui um pouco desse caminho, começando pela oportunidade. Por que existe essa oportunidade e por que você pode aproveitar ela de uma forma incrível como eu aproveitei? Eu comecei no Airbnb em 2016, eu trabalhei 25 anos no mercado corporativo, trabalhava no mercado corporativo, aí meu pai teve um problema de saúde, tem uma casa em Brotas, a gente na nossa família, a casa estava lá com aquela situação, a gente mora em São Paulo, ninguém cuida, a casa está alugada, o cara que aluga fica 30 meses, por mais que tenha contrato, tudo isso não cumpre o contrato, ele deixa a casa bagunçada, quebra tudo, não paga aluguel, não adianta, estamos se estressando à toa e tal. Bom, eu decidi que eu ia entrar no Airbnb, vou começar esse negócio no Airbnb. Muitas vezes fui de São Paulo a Brotas, 280 quilômetros de São Paulo a Brotas, gastando dinheiro, tempo, etc. Para pôr aquilo no Airbnb, que era um negócio que no Brasil era incipiente. Naquela época você ligava no Airbnb, o cara te atendia só em inglês. Aqui você falava de Airbnb, ninguém sabia o que você estava falando. Era um mundo deserto, né? Você estava caminhando na escuridão. Mas eu falei, eu vou tentar. Vou ver como é que isso aqui vai virar, pelo menos para que ganhe algum dinheiro. Comecei. Bom, primeiros passos, dificílimo, complexo, tal. Todo mundo falando para mim. Você presta atenção. Todo mundo falava o que para mim? Fábio, pelo amor de Deus, esquece esse negócio de Airbnb, vão quebrar a casa, vai entrar ladrão, vai entrar bandido, não, o dinheiro não vale a pena, é muito pouco dinheiro para muito esforço, para que você vai fazer? Todo mundo me falou isso. O que eu fiz? Não ouvi ninguém, eu tinha um instinto, presta atenção, eu vou voltar nisso lá na frente, eu tinha um instinto que aquilo era um caminho que poderia me dar um resultado bom. Tudo bem, comecei, e as coisas começaram
a se organizar. Demorou? Demorou. Bom, então 2017, 2016, só sofri, errei, perdi dinheiro, viajava para lá e para cá e todo mundo na minha orelha. Pra que você tá fazendo isso? Para com isso, meu Deus do céu, não tá dando resultado nenhum. Começou a dar um resultado depois de 1 ano e meio, 2 anos. Aí eu comecei, em 2018, 2019 eu errava, mas eu comecei a acertar algumas coisas. Eu comecei a perceber que não era para dar dinheiro mesmo, como eu falo isso dentro da mentoria. Você começa, não é para ganhar dinheiro. Sai dessa ideia de que você vai começar no Airbnb para ficar rico, para ganhar o dobro de um aluguel convencional no primeiro, segundo mês. Pode acontecer, mas não é o natural, né? Não é o natural. Então você vai demorar para ganhar dinheiro, um pouquinho, uns 3, 6, 8 meses. Aí as coisas vão andar. Você vai ter que ter como meta só alugar 4 finais de semana, né? E fazendo isso bem feito e ganhando autoridade, 20 comentários, nota 5, aí as coisas começam a avançar. E foi o que eu fiz e aprendi na prática isso, mas ainda errando. Aí em 2019, 2020 eu falei, peraí cara, esse negócio está dando mais dinheiro do que eu imaginava. Aí todo mundo parou de falar. Nossa Fábio, que legal, hein? Você está indo bem no Airbnb, como é que faz? Como é que isso... não eram os mesmos que falavam para mim que eu era louco? Né? Que eu estava maluco e tal. Enfim... Começou a dar dinheiro, começou a mostrar resultado e eu enxerguei ali a oportunidade de ganhar dinheiro com o Airbnb. Eu vi um negócio ali, né? Eu tinha 25 anos no mercado corporativo, com planejamento, com marketing, enxerguei uma oportunidade de negócio. E eu subloquei, ninguém ia dar um imóvel para eu administrar, porque eu não tinha nada além do meu próprio imóvel. Então na pandemia, meus filhos já também me ajudando, um com 16, um com 15, outro com 17 anos, começaram a me ajudar. E eu tomei a decisão, ó, já falei de instinto, agora eu vou falar outra coisa. Coragem. Eu tive a coragem de alugar 2 imóveis, sublocar, em contrato de sublocação, para colocar no Airbnb. Deu certo? Um deu muito certo, outro deu muito errado. Aprendi de novo, um monte de coisa. Fiz um monte de bobagem em um deles. No outro acertei muito mais do que errei, deu muito mais certo. Mas me abriu a possibilidade, então, para 2021, 2022, eu administrar imóveis de terceiros, que as pessoas começaram a falar, faz com o meu, faz com o meu, faz com o meu. E eu comecei a aplicar o meu método. Eu criei um método ali, um método de gestão profissional, um método de trabalho organizado, com planejamento estratégico. E aí as coisas começaram a funcionar. Né? Apliquei aquele método com uns 20, 22, 25 imóveis, parei com os 25 e comecei a faturar na época 600 mil em um ano, 700 mil em um ano. Hoje, como você viu aí, batemos 1 milhão em um ano. Mas o mais importante foi que eu aprendi, errei demais, aprendi, e aí quando foi em 2022, julho de 22, eu decidi criar uma mentoria, porque eu falei, não vou aumentar mais de 25 imóveis, vou criar uma mentoria e vou ensinar proprietários que querem acelerar no Airbnb e também ensinar pessoas que não têm imóvel nenhum, mas que querem administrar imóveis de terceiros e ganhar dinheiro dessa forma, né, como eu faço a operação, ganhando 20% do resultado. E deu super certo. A mentoria hoje já tem mais de 300 alunos, está indo super bem e o resultado é incrível. E aí eu vou dizer para você que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, por exemplo, hoje Brotas, por exemplo, eu ia lá, gastava dinheiro, tinha que trabalhar, ia correndo, voltava, tinha que trabalhar na segunda-feira aqui em São Paulo, né? Hoje eu vou para Brotas com meus filhos, descansar, passear, vamos no clube, é uma viagem, cara, e eu vou porque eu decidi ontem, né? E eles querem ir comigo, e nós vamos ficar os dias que a gente bem entender, porque eles estão de férias, e eu me considero um aposentado porque eu trabalho naquilo que eu bem entender, com quem eu bem entender, do jeito que eu quiser. Agora eu vou entrar no meu porquê. Muitos de vocês, muitos que estão vendo esse vídeo, talvez pensem assim, eu quero essa vida. Né? Hoje de manhã, por exemplo, eu estava falando com o Márcio, para onde nós vamos viajar? Vamos viajar 10, 15 dias para fazer um lançamento. A gente nem precisaria viajar juntos para fazer um lançamento, mas a gente quer. Então a gente faz, né? Eu faço o que eu quiser. Então muitos que estão vendo aqui, falam assim, eu queria ter essa vida, cara, queria ter essa tranquilidade, a liberdade geográfica. Sim. Agora, entenda o seguinte, o caminho se faz caminhando e é preciso ter coragem. Não é simples, tá? É preciso passar por muita coisa e muitos obstáculos para conseguir chegar no movimento de liberdade. O que eu vou falar para vocês agora nessa segunda etapa é sobre o meu porquê. Por que eu acreditei nisso? Por que eu me joguei? Eu já tinha me jogado várias vezes em outros negócios que deram errado, muitas vezes. Em 2008, em 2010, em 2012... Em 2012 eu pedi a conta na empresa e fiquei 1 ano e meio trabalhando num outro negócio que eu acreditava, um negócio bom, com pessoas do bem,
negócio muito bom, tinha tudo para dar certo e deu errado, né? Para mim deu errado. A gente criou um outro caminho que para algumas daquelas pessoas deu mais certo, para mim deu errado e eu tive que voltar. Tive que voltar para o mercado corporativo sem garantia nenhuma. Né? Imagina a minha família, imagina os meus filhos, as pessoas olhando para mim, os caras devem ter pensado, esse cara só pode ser louco de ter feito isso. E aí quando eu tive a coragem de fazer de novo, as pessoas já estavam no nível de olhar para minha cara e falar assim, ó, esse cara não sabe o que ele faz, ele só pode ser louco mesmo, né? De tentar de novo fazer coisas que ele não tem certeza. Muito bem. Mas o meu porquê? Por que eu tive coragem de novo? Porque eu queria isso aqui. Eu queria um nível de liberdade, porque o dinheiro, ele serve, não, na minha visão, não para ser um troféu, para ter um carro maravilhoso. Carro, por exemplo, que eu já não gosto de carro, né? Quem vê os meus carros já sabe os carros que eu tenho, quem me conhece de perto, né? Então, não é para isso, né? Não é, o dinheiro para mim não é para isso. Agora, para eu acordar numa segunda-feira e falar, eu vou fazer o que eu bem entender, com as pessoas que eu quiser. Nem na mentoria entra pessoas que eu não quero. Porque entraram, dos 300 que estão na mentoria hoje, que são alunos que pagam, né? Teve 3 ou 4 que ao longo do caminho eu bati de frente, não quiseram, a gente devolveu o dinheiro, pode ir embora. Eu só trabalho com quem eu quero trabalhar, proprietários também. Então, ter essa liberdade é o que o dinheiro promove. A possibilidade de você chegar num patamar de você viver a vida que você quer viver. Né? Sem exageros, mas você ter liberdade de escolher os ambientes, as pessoas, os grupos, os locais que você quer estar, da forma que você bem entender. Então, o meu porquê era isso. Eu quis mudar tudo, arriscar tudo, e aí arrisquei para valer, arrisquei inclusive situações de família. Então, quando eu falo para você que você tem que ter coragem e seguir o seu instinto, eu tive coragem e eu segui o meu instinto. Pensa no teu porquê e o quanto de coragem você tem para fazer isso. Pensa que as pessoas que você gosta, os teus filhos, as pessoas, tua família, né? Talvez olhem para você e digam para você assim, ó, você é um louco. Imagina que você faça coisa de errado e a pessoa olha para você e fala assim, essa pessoa não sabe o que ela está fazendo, desconsidera você. Então você tem que correr todos esses riscos que eu corri, né? Para pôr em prática o teu instinto, a tua coragem. Eu abri mão de muitas coisas e você tem que entender que existe um status quo. Eu abri mão, eu bati de frente com o status quo. Né? Eu, ao longo do tempo, como buscando aprender sobre empreendedorismo, li muito Steve Jobs. Presta atenção que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ele foi um cara que mudou, ele criou do zero, ou mudou da água para o vinho, pelo menos 6 indústrias no mundo. Indústrias inteiras. Ou ele criou do zero, ou ele transformou de ponta cabeça 6 indústrias do mundo. Tá? Então ele é um dos maiores gênios da história da humanidade. O que acontece? Ele nunca aceitou o status quo. Ele nunca aceitou, por exemplo, ele foi para a faculdade. Bom, ele de cara não teve tudo de herança, ao contrário, né? Na família humilde, nasceu e foi entregue para adoção, numa fila de adoção, foi adotado por uma família de classe média. E ele nunca aceitou o status quo. Quando ele foi para a faculdade, ele abandonou a faculdade com 6 meses, bateu de frente com uma série de coisas da sociedade que entendem como corretas. Então, eu conheço muita gente que deixa se levar pela ideia dos outros sem perceber. Conheço muita gente que poderia estar ganhando 5 vezes, 10 vezes, 30 vezes e não está, porque não aceita, não quer enfrentar. Porque o pai quis que o cara fosse médico, quis que fosse engenheiro, quis que fizesse tal coisa na vida. E a pessoa não percebe que ela está achando que aquilo é ser feliz. Ela está seguindo um rumo que a sociedade lhe ofereceu, implantou na sua mente, e só ela sabe que ter aquele carro lindo, aquela casa linda, mostrar para a sociedade uma cara bonita, quando ela senta, ela põe a cabeça no travesseiro, ela sabe que aquilo não está fazendo ela ser feliz, e ela não tem coragem de enfrentar o status quo. Ela não tem coragem de dizer para a sociedade, eu não acredito nisso. Eu quero fazer outra coisa, eu quero encontrar um mundo diferente. Como ela não tem coragem, ela passa a vida aceitando. Né? Então, por exemplo, eu falo para os meus filhos, carteira assinada não vale nada. Né? Você tem um diploma, se você acha que é legal fazer uma faculdade, ótimo, escolhe uma boa faculdade, mas para aprender. Com o diploma, você pica o diploma. O diploma não serve para nada, nada. Eu acredito nisso e eu falo para quem quer ouvir, apesar de eu ter vários diplomas, né? De eu ter graduação, pós-graduação, ser professor de pós-graduação. Não vale, o que vale é o que você aprende, é o que você vive. Então você tem que ter coragem de enfrentar esse status quo e a partir dele construir a tua realidade. Então você tem que querer, então é mais do que querer. Você tem que querer, né? Mais do que querer,
Você tem que lutar e tomar decisões. E a partir da decisão se comprometer. De fato, se comprometer a mudar a tua vida e a tua realidade. Lições que eu aprendi com isso. Agora, último capítulo aqui, senão eu vou ficar horas falando. Lições que eu aprendi. Primeira lição. Siga o seu instinto. Muitas vezes eu deixei de seguir meu instinto. Perdi muitas oportunidades. Momentos de falar, de conversar, de explicar, de assumir posições. Tinha um instinto, tinha vontade de fazer, me freava a fazer. Hoje eu não faço mais isso. Se eu tenho certeza de uma coisa, acredito numa coisa, eu sigo meu instinto e eu vou fazer. Siga o seu instinto. No final das contas, é uma coisa que o Steve Jobs sempre falou, né? Faleceu já há bastante tempo. No fundo, a gente sabe, o nosso instinto sabe aonde a gente quer chegar. Então deixa ele falar, né? Tenha essa clareza. Tenta errar rápido. Não tenha medo de errar. Existe um livro chamado A Regra é Não Ter Regras. Faz uns 2 anos que eu li sobre o Netflix. A gente usa muito isso como referência no nosso negócio, na nossa empresa. Aliás, né, o meu negócio de 25 imóveis eu faço sozinho. Eu tenho equipes locais e tal, mas não é empresa. Eu gero esse resultado sozinho com as minhas equipes locais. Agora, claro, na mentoria a gente tem uma empresa, pessoas que trabalham comigo, que são incríveis, né, que eu escolhi. E a gente usa muito a regra é não ter regras. Olha o Netflix, olha o tamanho do Netflix. Se o cara quer sair de férias 5 vezes, 10 vezes, ele sai. Se ele quer trabalhar do chão, da rua, da onde ele bem entender, ele faz. Só que ele tem que ter liberdade com responsabilidade. Aonde ele quer chegar, como ele quer chegar. E errar, se tiver que errar, errou, não tem problema. Sabendo por que errou e não cometer os mesmos erros sempre. Então, não tenha medo de errar. Outra coisa, abra tua mente. Eu poderia ter aberto a minha mente mais cedo. Existe um outro livro sobre isso chamado Mindset, onde você estuda essas questões todas. Abra a sua mente. Não ache que você já sabe que você saiba tudo sobre um tema. Muitas vezes, quando você tem o orgulho de achar que você sabe tudo sobre alguma coisa, sobre a vida, sobre onde você está, onde você quer ir, ou sobre um tema qualquer, você deixa oportunidades na mesa. Você deixa de aprender e de criar um caminho novo, né? Então, para de achar que o que os outros falam é verdade. Para de achar que você já sabe tudo porque você leu isso em algum momento. Nós somos pessoas em transição, a gente tem que mudar de ideia, tem que ter coragem de aprender e mudar de ideia, né? Para de achar que trabalhar muito, porque já falaram que o trabalho em excesso é o que faz o sucesso, a carteira assinada, empreender. Gente, não é, né? O que dá resultado é acertar os pontos cruciais. Não é se matar de trabalhar 18 horas por dia que vai te dar resultado. Isso é um dos modelos de como chegar. E é importante? É um caminho? Mas eu conheço gente muito boa, muito competente, honesta, correta, que em 2 horas de trabalho faz o que tem que fazer e ganha 100, 150, 200 mil reais por mês. Conheço muitos, né? E que não querem trabalhar 18 horas por dia, nem 15 horas, nem 10. Querem trabalhar 1 ou 2 e fazem isso muito bem. E acertam, não tem problema, porque eles encontraram esse caminho. Então, para de achar que você sabe tudo sobre um tema, sobre a vida, sobre o trabalho. Você tem que aprender. Busque estudar. Busque ler, né? Então, abra a tua mente para isso. Eu tinha que ter feito isso antes, mais cedo demorei demais para fazer. Poderia ter resultados que eu tenho hoje muito mais cedo. Em último lugar, quero dizer, para encerrar, que você precisa ter coragem. Se você não tiver coragem para enfrentar, para querer, para se comprometer, esse vídeo foi em vão. Porque enfrentar as pessoas, enfrentar a realidade é duro. Então, o nosso querido autor Guimarães Rosa, no livro Grande Sertão Veredas, ele tem uma frase que eu nunca vou esquecer e que eu digo para vocês, e eu falo isso para mim mesmo todas as vezes, com relação à coragem. Ele fala assim, mais ou menos isso, porque eu não estou lendo aqui, é mais ou menos isso. Ele fala sobre a vida. A vida, ele fala assim, a vida é um processo contínuo, né? A vida é uma situação que está o tempo todo nos desafiando. Então ele fala que é assim, que a vida embrulha tudo. A vida esquenta e esfria. Encolhe e se abre, aumenta. A vida, ela tem oportunidades de... alguma coisa assim, ele fala, a vida ela acelera e aí ela sossega. A vida vai se movimentando. Mas aí no final ele fala assim, no final das contas, o que a vida quer de nós é coragem.
E o que eu quero dizer para vocês é isso. Se você está numa situação que você não entende como dar o próximo passo, eu quero te dizer que muitas vezes o que falta para você é coragem. É coragem de dar o passo que você precisa dar sem ter certeza do que tem ali na frente. Se você tiver essa coragem, você provavelmente vai ser recompensado pela vida por tudo isso, por essa coragem, e você vai chegar onde você precisa. Porque cada um tem um caminho, cada um sabe onde quer chegar. Você sabe onde você quer chegar. Tenha coragem de buscar isso sem medo. Beleza? Obrigado. Desejo a você um crescimento muito grande dentro do teu Airbnb e que você possa acelerar e ter resultados melhores ainda do que o meu. Valeu, um abraço.